Você chegou a este vídeo e isso não é por acaso. Um dia todos nós estaremos diante de Jesus Cristo, não como o mestre que contou parábolas, nem como o amigo que curou e consolou multidões, mas como o justo juiz de toda a criação. Esse momento já foi marcado. Como declara a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Poucos percebem até mesmo entre os que frequentam igrejas que naquele dia Jesus fará 3 perguntas capazes de revelar em um instante o destino eterno de cada pessoa. As respostas não decidirão apenas um lugar, decidirão a eternidade, céu ou inferno, para sempre. Essas perguntas não nascem de tradições humanas, não se baseiam em opiniões. Foram reveladas pelo próprio Cristo nas Escrituras. E hoje vamos caminhar por elas, à luz da palavra de Deus. Por isso, permaneça até o fim. Talvez esta seja a mensagem mais importante de toda a sua vida. Chegará o dia em que você estará diante de Jesus e nada mais terá importância. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Imagine um espaço onde o tempo não existe, nenhum sol se move no céu, pois ali não há céu como o conhecemos. O chão é como vidro transparente, mas parece vivo, pulsando com uma luz que não se apaga. É como se cada pedra, cada reflexo, carregasse a memória de todas as histórias humanas. No centro desse cenário, um trono. Não é feito de ouro terrestre, mas de uma matéria que parece condensar pureza e poder. Branco como a neve intocada, mas com um brilho que não fere os olhos. Apenas os torna incapazes de olhar por muito tempo. O trono não se ergue sobre degraus de mármore, mas sobre algo que parece ser a própria eternidade. E ali, sentado, está aquele cujo rosto João descreveu no Apocalipse como brilhando como o sol na sua força. Não existem portas ou paredes delimitando esse tribunal, e ainda assim é impossível entrar sem ser chamado. Cada alma é trazida até ali por uma ordem que não pode ser desobedecida. E quem é chamado não vem com correntes, mas com a certeza inescapável de que chegou a hora marcada desde o princípio dos tempos. As Escrituras dizem em Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há outra vida para ajustar o que ficou errado. Não há retorno para refazer escolhas. Depois da morte, há um encontro inevitável com o juiz. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 10, 12, acrescenta: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Note, cada um de nós. Nenhuma posição social, nenhum sobrenome famoso, nenhum prestígio humano evitará esse comparecimento. Veja a cena. Lá estão reis com suas coroas, mas as coroas não brilham mais. Estão lado a lado com lavradores que viveram no anonimato. Generais que comandaram exércitos estão diante do mesmo trono que mendigos sem teto. Homens e mulheres que foram admirados no mundo caminham na mesma fila que aqueles que ninguém notou. Diante de Cristo, não haverá distinção. Os olhos que um dia viram cada lágrima, cada ato escondido, cada intenção secreta, agora penetram a alma com um olhar que não pode ser enganado. Ali, a verdade não é apenas dita, ela é revelada como luz que atravessa tudo, mostrando até as motivações que nós mesmos tentamos esquecer. Dar contas não é apresentar um relatório rápido, é ter a vida inteira desdobrada diante de si, como se cada momento fosse um capítulo que o próprio Deus lê em voz alta. Não haverá capítulos rasurados, não haverá como editar a história. Cada palavra dita, cada decisão tomada, cada oportunidade rejeitada, tudo estará lá. E você verá. Verá as vezes em que escolheu perdoar e as vezes em que escolheu guardar rancor. Verá as oportunidades em que poderia estender a mão e preferiu se afastar.
Verá as conversas nas quais poderia ter defendido a verdade e permaneceu calado. Até mesmo os pensamentos que você acreditava serem privados serão expostos. No tribunal humano, advogados constroem defesas, testemunhas podem ser manipuladas, juízes podem ser convencidos. Mas no tribunal celestial não há argumentos a oferecer, nem testemunhas para distorcer os fatos. O juiz é onisciente. Ele não investiga, ele sabe. Alguns imaginam esse dia como distante, algo reservado para um futuro incerto. Mas, na verdade, cada segundo que passa aproxima você desse encontro. Assim como as águas de um rio que silenciosamente avançam em direção ao mar, sua vida caminha de forma irreversível para esse momento. Não há como parar o fluxo. Talvez, enquanto ouve estas palavras, você sinta uma resistência. É natural. Nossa carne prefere evitar temas que nos confrontam. Mas evitar pensar no juízo não fará com que ele deixe de existir. Negar não é se proteger. É apenas fechar os olhos enquanto a realidade se aproxima. Um dia, os céus e a terra passarão, mas esse tribunal permanecerá. O que parecia sólido, cidades, riquezas, conquistas, se dissolverá como fumaça. E a única coisa diante de você será o trono, o juiz e a sua história. E quando ele pronunciar o seu nome, você saberá que nada poderá ser acrescentado ou retirado. Não haverá tempo extra, não haverá segunda chance. Será o momento de ouvir as perguntas que pesarão mais do que todo o ouro e prata do mundo. Agora eu lhe pergunto, se fosse hoje, se neste exato instante a eternidade se abrisse diante de você, o que diria ao encontrar o olhar de Jesus? Respire e reflita, pois a primeira das 3 perguntas que ele fará não tem a ver com religião nem com tradição, mas com a relação mais decisiva que um ser humano pode ter. O tribunal permanece diante de você. A luz que envolve o trono não é fria nem quente, é simplesmente a luz da verdade. E a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Basta existir e ela expõe tudo o que está oculto. Você percebe que chegou a sua vez. Os passos não são dados com os pés, mas com a alma. Não há multidão à sua frente, não há distração possível. É você e ele. E então, a voz que criou o universo se dirige diretamente ao seu ser. O que você fez com o meu filho? Não há como responder de forma ensaiada. A pergunta atravessa qualquer máscara que você tenha usado na vida. Ela não busca uma resposta longa, mas uma resposta verdadeira. A frequência ao templo não é o que está em questão. O juiz não avaliará a contagem de missas, cultos ou celebrações. Também não levará em conta os cargos que ocupou, os títulos acumulados ou as obras feitas para impressionar. A pergunta não mede rituais, mede relacionamento. Jesus não é uma ideia abstrata discutida em livros, não é um personagem distante usado para dar lições morais. Ele é o Filho unigênito de Deus, enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz João 3,16. E o próprio versículo seguinte, João 3,18, deixa claro: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta do juiz revela mais do que ações externas. Ela penetra até o íntimo do coração, como afirma Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Alguns naquele dia tentarão responder com base na sua própria moralidade. Dirão: Senhor, eu fui uma boa pessoa, eu ajudei os pobres, eu defendi boas causas. Mas ouvirão que a salvação não é conquistada pelas obras, e sim pela fé viva em Cristo. Efésios 2:8-9 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Outros dirão: eu sempre acreditei que tu existes. Mas acreditar na existência de Jesus não é o mesmo que segui-lo.
Tiago 2,19 adverte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A resposta verdadeira a essa pergunta envolve mais do que lembranças vagas de um momento no passado. Trata-se de uma caminhada inteira, de um amor que molda decisões diárias. Não é apenas ter repetido uma oração, mas ter permitido que essa oração transformasse cada aspecto da vida. Pense nos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Ambos estavam a poucos passos da eternidade. Um zombou, ignorou a presença do Filho de Deus. O outro reconheceu quem estava ao seu lado e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. E ouviu a resposta que mudou seu destino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Essa é a diferença entre conhecer o nome de Jesus e entregar-se a Ele. Naquele dia haverá pessoas que pregaram sobre Cristo, mas não viveram para Cristo. Gente que conhecia as Escrituras, mas não se deixava ser conhecida pelo autor delas. Homens e mulheres que usaram o nome de Jesus para conquistar prestígio, mas nunca se ajoelharam diante dele em arrependimento. O próprio Senhor alertou em Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas também haverá aqueles que, mesmo sem grandes feitos aos olhos humanos, caminharam com Cristo todos os dias. Talvez nunca tenham pregado para multidões, mas viveram o Evangelho no silêncio de sua casa, no trabalho honesto, no cuidado com os necessitados. Talvez não tenham possuído riquezas, mas possuíam algo que ninguém podia roubar, um coração entregue ao Senhor. Ter o Filho é ter vida, como diz 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ter aqui não significa posse, como quem tem um objeto, mas comunhão como quem caminha junto, partilha, obedece e ama. A pergunta, o que você fez com o meu filho, também revela como você reagiu ao chamado da cruz. Se você o aceitou apenas quando era conveniente ou se permaneceu fiel quando isso custou relacionamentos, oportunidades e até a própria segurança. Seguir Jesus é atravessar estradas estreitas, mas é também encontrar nele a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. No dia do juízo, não haverá como improvisar essa resposta. Ela será formada a partir de cada sim e de cada não que você disse a Jesus ao longo da vida. Cada momento em que o escolheu ou o rejeitou estará presente diante de você. Se hoje essa pergunta lhe fosse feita, qual seria sua resposta? Você poderia dizer que o recebeu, o amou e o seguiu? Ou teria de admitir que o conhecia de ouvir falar, mas nunca se aproximou de verdade? Não espere para responder diante do trono. A resposta começa agora, enquanto ainda há tempo. O tribunal continua. A luz que envolve o trono não se move, mas tudo nela parece vivo. Você percebe que a primeira pergunta foi respondida ou revelada, e agora a voz do juiz volta a se dirigir a você. Não há mudança no tom, mas o peso é diferente. A pergunta é clara: o que você fez com o que eu lhe dei? As palavras ecoam não apenas no ar, mas dentro de você. Sua mente começa a percorrer memórias de oportunidades, encontros, talentos, recursos, tempo, tudo o que passou por suas mãos. O foco não está na quantidade recebida, e sim na forma como você usou cada oportunidade. A Bíblia ensina que tudo o que temos não é nosso por direito absoluto, mas nos foi confiado para administrar. O Salmo 24:1 declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam.
Isso significa que o ar que respiramos, a força para trabalhar, a inteligência para decidir, tudo veio dele. Jesus contou uma parábola que parece ter sido escrita para esse momento. A parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30. Um senhor, prestes a viajar, chama seus servos e lhes entrega talentos, moedas de alto valor. A um dá 5 talentos, a outro 2 e a outro apenas 1, cada um segundo a sua capacidade. O senhor parte e o tempo começa a correr. O primeiro servo negocia e multiplica os 5 em 10. O segundo faz o mesmo, transformando 2 em 4. Mas o terceiro cava um buraco e esconde o talento com medo de arriscar. Quando o senhor volta, elogia os 2 primeiros. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas ao terceiro, ele diz: servo mau e preguiçoso, deverias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, receberia o que é meu com juros. E aquele servo perde até o pouco que tinha. Essa parábola não é apenas sobre dinheiro, é sobre tudo o que Deus nos confia: dons, habilidades, tempo, palavras, relacionamentos, oportunidades. Cada conversa que você teve foi um talento. Cada dia que acordou foi um talento. Cada momento em que alguém precisou de você foi um talento. Quantas vezes o Espírito Santo colocou alguém em seu caminho e você ignorou? Quantas vezes você teve a chance de encorajar, ensinar, ajudar, mas estava ocupado demais com seus próprios assuntos? Talvez você tenha se escondido atrás da ideia de que não tinha muito a oferecer. Mas a pergunta de Jesus não será sobre a quantidade recebida, e sim sobre a fidelidade no uso. Lembre-se da viúva pobre que Jesus observou no templo, em Marcos 12, 41, 44. Enquanto muitos ricos depositavam grandes quantias, ela colocou apenas 2 pequenas moedas. E Jesus disse: esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque todos eles deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. O valor, aos olhos de Deus, não está no montante, mas no coração que entrega. Hoje, Deus continua confiando talentos a cada pessoa. Alguns têm o dom da palavra e podem aconselhar, ensinar, inspirar. Outros têm o dom do serviço, trabalhando sem serem vistos, mas sustentando vidas. Há os que têm recursos financeiros e outros que têm tempo e disposição para servir. Ninguém foi deixado sem algo a administrar. O perigo é enterrar o talento. E enterrar não significa apenas deixar de usar, significa gastar apenas consigo mesmo. Significa viver como se os presentes de Deus fossem propriedade privada, sem perceber que um dia haverá prestação de contas. Quantos enterram talentos porque esperam um momento ideal que nunca chega? Quantos dizem: quando eu tiver mais dinheiro, ajudarei, ou quando eu tiver mais tempo, servirei? E os anos passam, e o talento permanece oculto. Deus não pedirá que você preste contas de algo que nunca recebeu, mas Ele pedirá contas de tudo o que colocou em suas mãos. Se você teve voz, será perguntado como a usou. Se teve braços fortes, será perguntado a quem ajudou. Se teve conhecimento, será perguntado quem foi beneficiado. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 4:10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiro é aquele que cuida da casa de outro, e nós cuidamos dos recursos de Deus enquanto estamos neste mundo. No dia do juízo, essa pergunta não será feita para condenar por comparação. Ela será feita para revelar se o que recebemos cumpriu o propósito para o qual foi dado. Muitos que receberam pouco, mas foram fiéis, serão exaltados. E muitos que receberam muito, mas viveram para si mesmos, verão o vazio do que construíram. Se neste momento a voz de Cristo lhe perguntasse: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você responderia? Você poderia dizer que multiplicou, que compartilhou, que semeou,
Ou teria que admitir que enterrou, que deixou passar, que desperdiçou, porque tudo o que ele nos dá é para um tempo limitado. E o tempo, uma vez passado, não volta. A cena no tribunal celestial prossegue. O brilho do trono permanece o mesmo. Mas você percebe que cada pergunta traz um peso distinto. Primeiro, ele quis saber o que você fez com o seu filho. Depois, o que você fez com o que ele lhe deu. Agora, a voz soberana pergunta algo que vai direto ao modo como você viveu entre outras pessoas. Como você tratou os meus pequeninos? O som dessas palavras carrega não apenas julgamento, mas também memória. E de repente, diante de você, desfilam rostos, alguns conhecidos, outros esquecidos. Pessoas que cruzaram seu caminho, que talvez tenham pedido ajuda ou apenas precisado de atenção. Cada rosto é um testemunho silencioso do que você fez ou deixou de fazer. Jesus já havia falado sobre esse momento em Mateus 25, 31, 46. Ele descreveu a vinda do Filho do Homem em sua glória, sentado em seu trono, separando as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, à sua direita, ele dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estive na prisão, e fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Depois, aos que estiverem à esquerda, ele dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, era forasteiro, e não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Note que Jesus não está falando de grandes obras, mas de gestos concretos e simples que revelam o amor verdadeiro. O modo como tratamos os pequeninos, os mais fracos, esquecidos, indefesos, é o modo como tratamos o próprio Cristo. Mas quem são os pequeninos hoje? São os pobres que moram em ruas e vielas, invisíveis aos olhos apressados. São os idosos esquecidos em asilos, esperando uma visita que não vem. São as crianças que crescem sem carinho e sem orientação. São os enfermos que lutam sozinhos contra doenças silenciosas. São também os emocionalmente abatidos, que vestem sorrisos para esconder o desespero. Muitas vezes, é mais fácil praticar a caridade que nos dá visibilidade do que estender a mão no anonimato. Mas Jesus não mede o tamanho da ajuda pelo aplauso que ela gera, e sim pelo amor que a inspira. Em 1 Coríntios 13:3, Paulo escreve: Ainda que eu distribua todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. No dia do juízo, não será perguntado quantas campanhas você organizou, quantos eventos realizou, ou quantas fotos tirou entregando cestas básicas. Será perguntado se o amor que você ofereceu era verdadeiro ou apenas aparência. Será revelado se seu cuidado com os pequeninos vinha de compaixão genuína ou da busca por reconhecimento. Talvez, ao ouvir essa pergunta, você se lembre de situações que pareciam pequenas demais para importar. A conversa que você interrompeu porque estava ocupado. O telefonema que não fez para consolar alguém enlutado, o abraço que negou a quem precisava de um toque humano, a esmola que não deu porque julgou quem pedia. E também lembrará de momentos em que, mesmo com pouco, você se doou,
o tempo gasto ouvindo alguém que não tinha mais ninguém, a refeição compartilhada, mesmo quando não era suficiente para você, a visita a um hospital ou prisão que não foi divulgada, mas que mudou o dia de alguém. Jesus não se identifica apenas com o pregador no púlpito, com o cantor no altar ou com o missionário nas nações distantes. Ele se identifica com o faminto, o sedento, o estrangeiro, o doente e o preso. E no dia do juízo, a pergunta sobre os pequeninos será, na verdade, uma pergunta sobre ele próprio. Como você tratou Cristo quando ele apareceu diante de você disfarçado de necessitado? Reconheceu-o ou passou por ele como se fosse apenas mais um rosto na multidão? No tribunal, essa pergunta não será feita para medir apenas ações, mas para medir o coração por trás das ações. E o coração que ama não pergunta se vale a pena, simplesmente age. Se hoje você fosse chamado a responder, poderia dizer que viu, ouviu e cuidou dos pequeninos? Ou teria que admitir que os ignorou, esperando que outro fizesse o que você poderia ter feito? Porque no fim, o modo como tratamos os mais fracos revela o quanto realmente conhecemos o coração de Deus. O tribunal celestial ainda está diante de você. As 3 perguntas foram feitas. O que você fez com o meu filho? O que você fez com o que eu lhe dei? Como você tratou os meus pequeninos? Você percebe que nenhuma delas poderia ser respondida com justificativas rápidas. Não havia como apontar para outras pessoas, para circunstâncias ou para o tempo que faltou. Cada pergunta trouxe à tona não apenas o que você fez, mas quem você realmente foi. Agora, no silêncio que segue essas perguntas, uma realidade se torna clara. O dia do juízo não é um mito religioso, nem uma metáfora distante. Ele é um encontro marcado, e cada batida do coração o aproxima dele. A eternidade não começa no momento em que deixamos esta vida. Ela já está em curso agora. A maneira como respondemos a Cristo hoje é a semente que germinará naquele dia. Como está escrito em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Pense por um instante. Se você fosse chamado hoje diante do trono, estaria preparado? Sua vida seria um testemunho de entrega sincera a Jesus? Você poderia mostrar que foi fiel no uso do que recebeu? Seu amor pelos pequeninos refletiria o amor de Cristo por você? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Isso significa que não existe amanhã garantido. Cada minuto é uma oportunidade de se alinhar com a vontade de Deus, de corrigir o rumo, de se entregar por inteiro. Talvez você ouça estas palavras e sinta o peso de decisões erradas, de oportunidades perdidas, de talentos enterrados, de corações que você poderia ter amado mais. Saiba que, enquanto há vida, há caminho de volta. A cruz ainda está erguida. O sangue de Jesus ainda fala mais alto que qualquer acusação. Você pode, agora mesmo, responder a essas perguntas de forma diferente. Pode entregar sua vida a Cristo, permitindo que Ele seja seu Senhor e Salvador. Pode decidir multiplicar os talentos que ainda tem, por menores que pareçam. Pode escolher ver os pequeninos com os olhos de Jesus, e não mais com os olhos apressados do mundo. Se deseja fazer isso, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa-me por tantas vezes ter vivido distante, mesmo ouvindo Teu chamado. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Ensina-me a usar o que me deste para a Tua glória. E ajuda-me a amar e servir aqueles que Tu chamas de Teus pequeninos. Do trono do Teu julgamento, que eu ouça não palavras de condenação, mas o convite para entrar no gozo eterno. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que os céus se alegram quando um filho retorna ao Pai. Lucas 15:7. E a caminhada não termina aqui. A partir de agora, você é chamado a viver de forma diferente, com olhos voltados para Cristo, mãos prontas para servir e coração aberto para amar.
E eu quero te convidar para continuar essa jornada conosco. Neste canal, cada história, cada mensagem e cada reflexão é preparada para fortalecer sua fé, alimentar sua esperança e acender no seu coração o amor por Deus. Por isso, inscreva-se agora no Histórias do Sagrado. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova revelação for publicada. Assim, você não perderá nenhuma palavra que possa transformar a sua vida. E quero te fazer um pedido especial. Deixe nos comentários uma frase que seja a sua resposta a essas 3 perguntas de Jesus. Pode ser algo como: quero viver de forma que minha resposta seja teu nome, Senhor. Ao escrever, você estará declarando publicamente o compromisso do seu coração. Também peço que compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa nunca tenha refletido sobre o dia do juízo, e Deus queira usar justamente você para despertar seu coração. Um simples compartilhamento pode ser o talento que você oferece a Cristo hoje. Nós seguimos juntos até o dia em que as perguntas do trono não serão mais sobre o que deixamos de fazer, mas sobre o que vivemos para a glória de Deus. E que naquele dia possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.